Imagina estar a mais de 9.000 metros de altura, no meio do céu europeu, cercado por um frio que corta a pele como lâminas e pelo zumbido constante dos motores que mal disfarçam o teu maior medo: não voltar com vida. O avião em que voas está armado até os dentes, coberto de torres, blindado e com fama de ser indestrutível. E, no entanto, sabes que essa máquina também é um caixão com asas. Porque, embora a chamem de fortaleza voadora, quem sobe a bordo do B-17 sabe que as probabilidades estão contra si. O que parecia ser a joia da superioridade aérea americana acabou tornando-se numa armadilha mortal para dezenas de milhares de jovens. Neste vídeo vais descobrir como uma estratégia aparentemente sensata resultou num dos episódios mais devastadores da aviação militar. Porque por trás de cada missão, de cada bomba lançada e de cada descolagem, houve uma decisão que custou mais vidas do que a história costuma contar. Para entender a origem desta tragédia aérea, é preciso voltar aos anos 30, quando o exército dos Estados Unidos procurava um novo bombardeiro capaz de operar a longas distâncias, atacar com precisão, sobretudo, defender-se sem ajuda externa. A solução foi o desenvolvimento de uma aeronave que parecia uma fortaleza suspensa no ar: o Boeing B-17. Um avião que parecia invulnerável, equipado com várias posições de metralhadoras, torres móveis e fuselagem reforçada. Os projetistas apresentaram-no como uma arma autossuficiente, capaz de penetrar no espaço aéreo inimigo sem necessidade de escoltas. Os testes iniciais pareciam confirmar a ideia. O B-17 resistia a impactos consideráveis, podia manter-se em voo mesmo danificado e o seu sistema defensivo cobria a maioria dos ângulos. Tudo apontava para que fosse a peça-chave para mudar o rumo de qualquer conflito. Mas a realidade do combate não tardou a mostrar outra face. Quando os Estados Unidos entraram na guerra na Europa, em 1942, adotaram uma estratégia contundente: atacar do céu a infraestrutura militar e industrial alemã antes da invasão terrestre. Enquanto os britânicos, depois de muitas perdas, já tinham aprendido que voar de dia era uma sentença de morte e preferiam ataques noturnos, ainda que menos precisos, os americanos escolheram o contrário. Confiavam no visor de bombardeio Norden, na coordenação dos esquadrões e no poder de fogo defensivo do B-17 para realizar ataques certeiros à luz do dia. A teoria era simples: se voassem juntos em número suficiente, proteger-se-iam mutuamente e destruiriam os alvos sem apoio próximo. Mas essa teoria ruiu quando os primeiros esquadrões entraram em território inimigo. As formações de B-17 eram enormes, lentas e visíveis a grandes distâncias. E o pior, não podiam manobrar sem quebrar a estrutura de ataque. Apesar de terem múltiplas metralhadoras, não conseguiam evitar os ataques vindos dos pontos cegos. Os caças alemães, sobretudo os Focke-Wulf 190 e os Messerschmitt 109, sabiam exatamente onde atacar. Atiravam-se em mergulhos pelos setores pouco defendidos, disparando sem piedade. Por cada avião inimigo abatido, dezenas de B-17 eram destruídos. E o comando americano, em vez de mudar a tática, duplicava a aposta. Mes missiles, mes esquadrons, mes vidas perdidas. Um dos grandes problemas era o alcance limitado dos caças de escolta. Aviões como o P-47 Thunderbolt ou o britânico Spitfire não conseguiam acompanhar os bombardeiros até o coração da Alemanha. A meio caminho tinham de regressar, e nesse momento os B-17 ficavam indefesos. As baterias antiaéreas alemãs, guiadas por radar, já os esperavam, abrindo fogo com precisão letal, disparavam projéteis com espoletas de proximidade. Cada explosão lançava uma chuva de estilhaços que rasgava os aviões como papel. Não era preciso um impacto direto para destruir a aeronave ou matar parte da tripulação. E, como se não bastasse, o inferno também estava dentro do avião. Os B-17 não eram pressurizados. Em grandes altitudes, as temperaturas caíam a menos 40 graus. Os tripulantes tinham de usar máscaras de oxigênio o tempo todo. Se falhassem, o desmaio era imediato. Os trajes aquecidos eram instáveis e não era raro que artilheiros acabassem com os dedos congelados ou mesmo amputados.
Muitos relatos diziam que o sangue dos feridos congelava no instante em que saía do corpo. As posições laterais, onde ficavam os artilheiros de cintura, eram buracos expostos ao vento glacial. E tudo isso em missões que podiam durar mais de 8 horas, com apenas uma ração miserável de chocolate ou fruta. Cada descolagem era uma moeda ao ar, e cada regresso, um milagre. O momento mais sombrio chegou em 1943, quando se organizou uma missão massiva para atacar fábricas em Regensburg e Schweinfurt. A ideia era paralisar a produção de caças alemães e obter a supremacia aérea. Mas a operação foi um desastre. Mais de 200 bombardeiros foram enviados sem escolta completa. Os alemães, avisados pelos radares e pela inteligência, estavam prontos. Primeiro dispararam as defesas antiaéreas. Depois vieram os caças em ondas coordenadas. O resultado foi catastrófico. Mais de 60 bombardeiros abatidos, centenas de tripulantes mortos ou desaparecidos e uma mensagem clara. Insistir custaria milhares de vidas. Mas os generais não recuaram. Para quem estava em terra, ver os B-17 descolando todas as manhãs era assistir a um desfile rumo à morte. Cada avião representava dezenas de jovens com mínima esperança de voltar. As estatísticas eram aterradoras. Completar uma campanha de 25 missões oferecia menos de 15% de chance de sobrevivência. A maioria não passava da 9ª missão. Mesmo assim, muitos continuavam a subir. Por lealdade, por dever, por medo de serem chamados de covardes. A pressão do grupo era tão pesada quanto as bombas. O desgaste mental começou a cobrar seu preço. Muitos pilotos sofriam colapsos nervosos. Alguns eram chamados de flag happy, expressão sarcástica para os que não suportavam o estresse. Desmaiavam, choravam, gritavam à noite. Muitos não conseguiam voltar a entrar no avião. E embora os médicos militares tentassem ajudar, eram rapidamente substituídos. Porque o que importava não era o homem, era que o avião voasse. A máquina de guerra não podia parar. A virada só chegou em 1944, com o P-51 Mustang. Com tanques auxiliares, podia escoltar os bombardeiros até a Alemanha e voltar. Rápido, ágil e mortal, o Mustang mudou a balança nos céus. Os caças inimigos já não podiam atacar com impunidade. As baixas diminuíram. As missões, embora perigosas, deixaram de ser suicidas. Mas era tarde. O dano já estava feito. Milhares de jovens tinham sido enviados a morrer numa estratégia condenada desde o início. Porque o B-17 não fracassou por falha de projeto, mas por uma combinação perigosa: arrogância, propaganda e desespero. Arrogância dos comandantes que acreditaram que podiam vencer apenas com teoria e blindagem, sem ouvir quem estava no ar. Propaganda, para convencer a opinião pública de que tudo ia bem, que os bombardeios eram precisos, que se lutava por uma causa justa. E desespero, porque a frente terrestre não estava pronta e era preciso fazer algo para manter a pressão. Quando finalmente os Mustangs chegaram e a situação melhorou, o trauma já era irreversível. Muitos aviadores voltaram com marcas que nunca se apagaram. Deram-lhes medalhas, discursos e depois foram esquecidos. Mas eles lembravam cada rosto perdido, cada explosão, cada amigo que não voltou. Hoje, o B-17 é lembrado como ícone do poder aéreo americano. Imponent, valente, lendário. E sim, foi tudo isso. Mas também foi uma prisão voadora para milhares de homens presos a uma decisão estratégica errada. Uma promessa de invulnerabilidade que custou vidas que não deviam ter se perdido. Não se trata de questionar a coragem de quem voa nesses aviões. Trata-se de reconhecer que, mesmo em guerra, há decisões que podem evitar o desastre. Que não basta ter uma máquina poderosa se as escolhas por trás dela são cegas. E que, por mais gloriosa que pareça uma história, é sempre importante lembrar os que a viveram, e não apenas os que a contaram.